Senhor, purificai os meus lábios e meu coração, para que eu possa proclamar dignamente o teu santo evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poder acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavras da salvação. Queridos irmãos, podemos sentar, uma breve reflexão na palavra de hoje, onde nós percebemos um pouquinho da dureza de coração. Percebemos também que Deus é mais. Ele é que faz nova todas as coisas. E vem mostrar através desse evangelho uma cura aonde os fariseus, aonde os doutores da lei o julgavam pelo fato de ter curado no dia de sábado. A palavra deixa claro: o nosso Deus é um Deus de sempre. É um Deus de ontem, de hoje e de amanhã. É o Deus que nos cura, que nos conduz, que nos encaminha e que mostra que sem Ele nós não vamos a lugar nenhum. Nós somos chamados para ser santos. Isso é o que diz a palavra. Cada um de nós temos que brigar internamente para ser santos. A gente comentava um pouquinho antes de vir para cá, pessoal do Cursilho, eu também caminhei com a renovação. Então, todos esses movimentos, eles servem para movimentar a igreja de Deus. Nós não podemos confundir. Todos os movimentos nos ajudam a alimentar a nossa fé e nos colocar a caminho para seguir Jesus. Nós percebemos que a palavra de hoje bate muito no dia de sábado. O homem, como Deus, trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Assim também, a palavra nos convida a ser iguais.
Na primeira leitura, diz que nós fomos escravos do Egito. Se pararmos para pensar, nós somos aquele povo do Egito que continua a caminho da casa de Deus. Nós somos o mesmo povo do Egito, com todas as dificuldades, com todos os contratempos, com todos os meios de comunicação trabalhando contra a palavra de Deus, né? Naquele tempo morria muitos cristãos por conta disso. Aquele que falava de Jesus Cristo era morto. E nós estamos retomando isso. Então, nós estamos vivendo esse povo que saiu do Egito para a Terra Prometida. Para isso, nós temos que ser pessoas em movimento. Nós temos que estar envolvidos em alguma coisa dentro de igreja. Nós somos chamados por Jesus para ser santos. A palavra diz que nós temos que ser santos e irrepreensíveis aos olhos de Deus. Será que nós estamos caminhando nessa direção do reino? Será que Jesus tem tocado o nosso coração de verdade? Como é que está a nossa vida de igreja, nossa vida de fé, nossa vida de oração? Como é que nós estamos caminhando? Jesus pergunta isso para nós. Como é que está a sua vida? Paulo já diz aqui que Deus disse, do meio das trevas brilha a vossa luz. Passagem de Paulo. Paulo está dizendo isso para nós, que Deus nos convidou para ser luz do mundo. Será que nós temos sido essa luz? Será que nós temos clareado os nossos irmãos? Ou será que nós temos sido pedra de tropeço para os nossos irmãos? E muitas vezes nós somos, né? A gente acha, às vezes, que domina o mundo, sabe tudo, e, na verdade, quem sabe mesmo é Deus. Ele olha todas as nossas faltas, todo o nosso pecado, tudo aquilo que nós colocamos na vida do nosso irmão que deixa ele descontente com a igreja. Jesus não deve pagar por nossas atitudes. Nós somos culpados por ela. Quando erramos, nós temos que saber que erramos. E temos que nos colocar diante da misericórdia de Deus e voltar para o Senhor. Essa é a nossa missão, voltar para o Senhor. Devemos voltar para o Senhor todo dia na nossa vida. Nós não vivemos por acaso, nós vivemos por pura graça de Deus. Ele nos quis passando por esse mundo para conquistar o reino. Pedir para que Jesus mostre para cada um de nós, coloque no nosso coração que nós somos agraciados e que queremos buscar a nossa vitória de um dia chegar na casa do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.